abraço para você, eu sou o Toninho Maravilha, que tem passagem aí por todas as rádios de Salvador, fazendo esporte. E eu tenho o prazer de estar aqui com você hoje, a convite do meu amigo André Souza, que é o produtor do nosso Bastidores do Futebol. Nós vamos falar sobre divisões de base, nós vamos falar sobre futebol, nós vamos falar sobre o momento atual do futebol. Nós tivemos vários momentos no futebol. Nós tivemos tempo em que Bahia e Vitória decidiam títulos nos bastidores. E naquela época nós tínhamos um time que fazia uma diferença tremenda entre os clubes do futebol baiano, que era o Galícia. Foi apelidado de Demolidor dos Campeões. Foi uma época realmente maravilhosa. Ele conseguiu desbancar a dupla Bavi várias vezes. Mas os tempos mudaram, né? Hoje o futebol está completamente diferente, está completamente num outro patamar. O Bahia atingiu um ponto que talvez nenhum clube do Nordeste tenha atingido até agora. E fica difícil você hoje pensar em demolir o Bahia com o futebol baiano na estrutura que está hoje. Mas eu tenho o prazer de estar recebendo hoje aqui uma figura conhecida por todos, e que fez um trabalho extraordinário no Demolidor de Campeões, o Galícia. Eu estou recebendo o meu amigo Manolo Moinhos, presidente do Galícia até dezembro. Fez um trabalho extraordinário, maravilhoso, e pacificou o Galícia, deu uma estabilizada no Galícia. Eu que tive o privilégio pela Rádio Sociedade da Bahia de cobrir o Galícia. Eu acompanhei o Galícia por vários tempos e foi muito bom. Naquela época era muito joia, muito bacana. A gente tinha acesso a todos os clubes. Mas o Galícia passou por uma fase difícil, ficou fora do cenário por muitos anos, mas veio se recuperando e hoje está na primeira divisão do Campeonato Baiano. Eu tenho o prazer de recebê-lo. Um grande abraço. Seja bem-vindo, Manolo. Prazer, Toninho. É um prazer também estar aqui. Um abraço também para o André, um amigo. E realmente falar do Galícia, para mim, é um motivo de orgulho, de emoção, né? Pelo que a gente batalhou. Eu estou nesse processo do Galícia entre ajudar e tudo há 12 anos. 12 Eu anos. tive no acesso de 2013 ajudando isso. E depois tivemos um problema, a gente se afastou um pouquinho em 2000, início de 2015, e em 2017 eu assumi a presidência do clube e tive a renovação do meu mandato em 21 e se encerra agora em dezembro de 25. Bom, foram 2 mandatos que fizeram uma diferença enorme na vida do Galícia, mesmo porque o Galícia sempre teve uma grande disputa política. E você conseguiu com um grupo, olha, ninguém faz nada sozinho. Você com um grupo dentro do Galícia conseguiu dar uma pacificada. Foi exatamente isso que aconteceu? A história começou lá em finais de 2012, né? Quando o presidente do Galícia nos recebeu, um grupo que a gente chamava de Galícia Forte, e um outro grupo que era um grupo de uma associação de torcedores de amigos do Galícia, que era a TAG, e o interessante é que, por exemplo, esse Galícia Forte era uma representação muito de galegos, filhos de galegos, na verdade, né? E a TAG era a representatividade da comunidade de Salvador, né? E aí nós chegamos para o presidente da época, nos oferecemos para dar um apoio, e ali naquele ano ele também saía era o último ano do mandato dele, ele indicou uma pessoa à presidência do clube, e aí a gente fez esse trabalho lá já em 2013, muito bom, né? A gente, todo mundo ajudando financeiramente ou mesmo com o seu trabalho voluntário, fizemos uma campanha que culminou com o título lá em 2013, né? Aí, em 2014, o time disputou o Campeonato Baiano, 2015, aí ficou entre os quatro. Aí teve a possibilidade de jogar a Série D, né? E aí, em 2017, eu entro, né? Entrei nesse agora. Infelizmente, nesse ano que eu entrei, o Galícia caiu, né? É o que eu falo assim, a gente entrou meio sem conhecer esse meio chamado futebol, um pouco ingênuo em algumas atitudes,
E aí, nesse mesmo período, eu tive um problema de saúde, eu tive que ficar afastado uns 6 meses, eu tive um câncer de próstata, aí eu tive que ficar afastado, mas aí as pessoas que assumiram eram pessoas de extrema confiança minha, mas faltava esse Faltou traquejo, a maturidade. maturidade do futebol, né. A gente fez um time bom, um investimento relativamente alto, mas acabou que nós caímos, né. Aí veio 2018, 2019, aí em 2017 quando eu entro, eu recebo logo nos primeiros dias, assim, a gente recebe uma carta de uma ação de despejo do Parque Santiago, né. Uma ação de despejo já transitada em todos os as posições da justiça e isso infelizmente uma ação de despejo. Ó, o Galícia, eh, já tinha perdido uma coisa muito significativa, que era a torcida, né, pelo que você mesmo falou. Ele caiu em 2000 e só foi voltar 2013. 2013. Na verdade caiu em 99 e voltou em 2013, né, foram 14 anos. Pô, nesse período você perde os torcedores, né, o que você mesmo falou do demolidor de campeões, nos anos 80 o Galícia foi vice-campeão, bancava botou o Bahia 2 vezes pra Taça de Prata, né, que tinha esse negócio da Taça de Prata, enfrentava o Vitória, né, que era a época boa do Uhum. Vitória, né, enfrentava o Vitória. Até no 95 a gente também fez uma final contra o Vitória, aí depois começou esse negócio. E a torcida vai sumindo, vai ficando mais velha, vai morrendo, vai começando a criar identidade com outros clubes. Sim. E assim, hoje a gente escuta muito: "Pô, tem um carinho enorme pelo Galícia, meu pai era Galícia, meu avô era Galícia". Aí ele ainda tem o carinho, mas ele já vive realmente uma outra realidade, né. E isso também é um dos processos que a gente está tentando resgatar no Galícia, que é a conquista de novos torcedores. A gente sabe que hoje tem menino aí que não tá nem torcendo nem para Bahia, nem para Vitória. Às vezes nem para um time do Brasil, já tá torcendo só para o Real O Madrid, para o Real Madrid. Barcelona, Isso, PSG, exato. Manchester, isso. Mas a gente tenta pelo menos criar dentro dele um conhecimento do que é o Galícia, falar um pouquinho da história, né. Que é um projeto que a gente desenvolve muito isso nas escolinhas de futebol, com esses garotos, né. Eu me lembro que, na primeira vez que começou a escolinha no Parque Santiago, aí eu virei para o menino, aí eu peguei a camisa dele, assim, e falei: "Você sabe de quem é esse escudo?" Aí ele: "Não sei não, tio". Aí eu: "Pô", aí eu já Sim. esperava essa Aham, resposta, né. aham. Aí eu falei: "Não, é do Galícia, você sabe?" Aí eu comecei a contar um pouco da história. "É mesmo?" Aí pronto, nesse primeiro ano que a gente começou a escolinha, a gente Pituaçu ainda era possível ter público e isso, a gente fez algumas ações em 2023, né, que foi exatamente quando a obra do parque ficou pronta e a gente começou as escolinhas lá. Aí levamos os meninos para entrarem com os jogadores no campo, com a roupa do Galícia, ficarem na torcida, quer dizer, vai criando uma relação, né. Enfim, aí o processo é mais ou menos isso, depois passamos aí 2018, 2019 participando de uma maneira muito amadora, porque a gente tinha um problema muito sério para resolver, que era o Parque Santiago, porque se a gente perde aquela casa, ia ficar pior, Pior, com né, ia certeza, ficar pior. certeza. Aí, mas Deus aí nos iluminou numa possibilidade que teve, né, hoje a gente consegue usar o espaço todo, ter ali a nossa sede administrativa, um campo oficial para treino, campos menores para treino. Já hoje já temos ali o sub-15, sub-17, sub-20 e o profissional. Fora isso, depois tem as escolinhas que começa de 4 anos, a Galícia Academy começa com 4 e vai a 14, quer dizer, é quase uma iniciação do Galícia, a gente já tem atletas da escolinha que foram para base, Hã. e a ideia é essa, né, de Além fomentar das isso. quadras de futevôlei, né, que hoje é É, uma febre hoje no É, bai a nível de na esporte, com cidade. certeza. E a gente inclusive utiliza, né, porque às vezes isso é o futebol, como você falou, mudou muito, né. Muito, muito. Antigamente treinar na praia era quase que uma obrigação, Obrigação. né. É. Hoje, para ir pra areia, Ah, "Ah, não dá, porque isso pode machucar, pode não sei o quê", quer dizer,
eu respeito todos os conceitos, tanto os antigos como os atuais, mas eu não tenho nem conhecimento para dizer se faz mal ou se faz bem, né. Aham. Mas, a gente de vez em quando tem feito isso, não às vezes como uma preparação física, já fizemos também como preparação física, mas principalmente para lazer. Para os jogadores ficarem jogando eles Uhum. contra eles mesmo, Isso, porque queira ou não queira, o futebol você desenvolve domínio, com controle de certeza, com velocidade, certeza. e isso e graças a Deus tem funcionado muito bem para a gente. Manolo, você sai de uma administração agora, não vai sair do grupo, evidente, você deve permanecer no grupo, porque, você foi muito importante nessa nova fase do Galícia. Qual a sua visão, a longo prazo para o clube? É, o Galícia hoje, né, já foi aprovado pelo conselho a constituição da SAF. Nós temos uma empresa que está com a gente desde 2022. 2022 ele teve, vamos dizer, meio escondido, né. Em 2023 ele aí se apareceu muito, e é o nosso investidor de 2023, 2024 e tá com a gente hoje em 2025. Ele detém algum já percentual da SAF, porque ele tá investindo, Está né, investindo, tá claro. investindo no clube. É coincidência da vida, né, e eu sempre digo que não existe coincidência, existe deusdência, né, que eu não conhecia ele. Ele foi para lá com uma outra pessoa, que estava Aham. interessado, aí quando ele chega lá, aí a gente conversando, eu descubro que ele é filho de espanhol, Uhum. ele Olha é que filho de coisa boa. espanhol, e ele tinha vindo naquele momento com uma outra pessoa, para ajudar essa outra pessoa. Aí com essa outra pessoa teve os problemas e isso, ele se afastou, e aí esse rapaz que está com a gente hoje, ele disse: "Manolo, não se preocupe, quem vai fazer tudo isso aqui sou eu", né. Opa! E aí foi 2023, 2024 e culminou esse ano com o acesso, né, tá lá com a gente, e e aí provavelmente a gente vai lançar uma chapa, né, da situação, e como as eleições são em dezembro, eu tenho que me afastar, porque é o meu segundo mandato, né, aí eu tenho que me afastar, mas com certeza, eh, não vou me afastar do clube, primeiro Sim, pela minha parte emocional mesmo, e depois também porque foi um trabalho, foi árduo para construir. Eu me lembro aqui de 2019, quer dizer, a gente sabe que foi uma tragédia para a humanidade, né, mas a covid quando veio em 2020 e 2021, nos ajudou muito. Por quê? Porque a gente não tinha onde treinar, porque a arena estava em obras, não tinha onde jogar, não tinha nada, e a gente tinha a opção de pedir a licença de não disputar o campeonato, né. E a gente aproveitou 2020, 2021, não disputamos o campeonato. Em 2022, ainda com problemas, porque a obra ainda não tinha acabado, a gente ficou feito nômade, treinando em um lugar, acertava o treino de noite para ir treinar de manhã, mas naquela época o já presidente da federação me disse: "Pô, Manolo, se você não participar, tem uma quantidade grande de clubes aí, se você não participar, você pode correr o risco de cair para a terceira". Eu já carregava em mim o aquela situação de ter caído para a segunda, o que eu não queria mesmo era cair para a terceira, né. aham. Aí a gente chegou, fizemos um time mais modesto, mas um time de jovens, muito jogador até daqui de Salvador mesmo, de campeonato de várzea, isso, mas fizemos uma campanha boa, ficamos líder nas 4 primeiras rodadas, mas aí o time não sustentou. Aí acabamos, mas não caímos, né, jogamos 2023, aí já mais forte com esse cogestor, com essa empresa cogestora, aí trouxemos um time mais top, né, uma Uhum. estrutura muito maior de hospedagem, alimentação, a logística toda bem melhor. 2024, a mesma coisa, aí falei, 2023 muito forte, né, financeiramente isso, 2024 menos financeiramente, mas não quero dizer menos gastando menos, mas
usando os recursos de maneira Sim, melhor, melhor. melhor. Aham. E 2025, que a gente acreditava que a gente tinha, já estava na hora Na de hora a de subir. gente fazer alguma coisa, mas Aham. fizemos aí é o que eu digo, tudo converge para dar certo, né? Uhum. Eu me lembro muito do time de 2013, porque eu tinha uma função lá de vice-presidente administrativo, né? Mas o mandato no Galícia é meio autoritário, né? É o Sim, presidente e 9 vice-presidentes, que o 9 vezes. presidente pode tirar qualquer um a qualquer momento. Qualquer momento. Mas lá em 2013 eu já tinha uma relação muito boa com os atletas e esse ano foi assim, o grupo da gente foi um grupo muito forte, muito unido, jogadores, treinar, comissão técnica, os dirigentes, e isso foi um negócio assim que a cada jogo que a gente fazia, a gente tinha mais certeza que a gente poderia dar certo, né? Sabíamos que tinha um elenco inferior ao Fluminense, inferior ao Bahia de Feira, inferior ao Itabuna, e mais ou menos no patamar do SSA, que estava aí Sim. na disputa, do Ipiranga, que voltou, né? E aí a gente foi para brigar entre essa quarta vaga, né? E aí foi quando a gente conseguiu a quarta vaga, tivemos a primeira semifinal, que foi contra o Itabuna, que tinha sido o líder, estava invicto e tudo. Aí a gente conseguiu aquele sofrimento que foi aquela cobrança de pênaltis. E depois, e aí tivemos esse acesso já, e aí fomos para as finais. Queríamos ser campeões também, mas nas circunstâncias de alguns lances no jogo e isso acabou interferindo nesse Uhum. título, né? Mas foi bom ver esse campeonato, né? Ah, aquele jogo foi realmente inesquecível. Eu me lembro muito bem desse e me lembro do de 2013, porque 2013 a gente também tinha um grupo muito bom. A diretoria estava unida, Tava todo mundo junto. fazia pelo Galícia e eram teoricamente 3 grupos separados, né? Que a gente conseguiu unir naquele ano de 2012, né? E aí a diretoria toda convergia para todo mundo procurar alguma coisa para acontecer de bom para o Galícia, comissão, jogadores, e agora em 2015 ou 2025 era a mesma leitura que eu tinha, né? Que pô, a gente tinha uma comissão jovem, né, de um treinador muito experiente na parte de base, mas sem nenhuma oportunidade dada a ele para um time profissional, que é o Edson Fabiano, né? Ele pega um grupo com alguns atletas que eram do 20 da Sim. gente, aí fazendo avaliações, aí catando um, catando o outro, e aí depois partimos para as contratações, né? E aí combinou com isso. Que maravilha. Você sempre foi um apaixonado pelo Galícia, sempre. Eu sei disso, acompanhei um pouco a história do Galícia. Como é que você fez para administrar a paixão como gestor de futebol? A responsabilidade. Olha, no começo foi bem difícil, viu? No começo foi bem difícil, porque era impressionante como eu me portava como torcedor. Quer dizer, fora do campo, administrando, eu era gestor. Mas na hora que ia para dentro do campo, que aí o juiz errava ou que tinha algum outro problema, eu virava torcedor, né? Isso me levou a eu pensar e refletir bem, né, sobre isso. Hoje eu procuro separar isso bem, né? Eu estou como presidente do clube, então eu preciso ser o primeiro exemplo. Uhum. Eu não tenho que ficar xingando o juiz, entrando em campo para bater em juiz, Correto. nem desrespeitando adversários. E isso é uma das coisas que eu procuro fazer, né? Que é respeitar a todos. Assim, acabo criando amizades, né? Que é uma Aham. coisa muito importante, né? Aprendeu muito então, né? Eu aprendi, apanhei um pouquinho, mas aprendi. 2017, 2018, 2019, eu tomei dois paus feios, né? Esses pseudos investidores, né? Chegar, lhe oferecer um negócio e outro, e daqui a pouco o negócio não deu certo. 2 jogos, 3 jogos, vai embora, larga a Larga a bomba para bomba você aí. resolver. Isso a gente teve esse problema em 2018, 2019, que assim era o que eu tinha, porque o clube não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha receita de nada. É, a gente ainda mantinha uma base, né, ali, mas era uma base que não tinha nenhum tipo
de respaldo, né? Como a gente tem hoje, a nossa base hoje já começa a dar frutos, né? Jogadores fora, jogadores no Ceará, no Botafogo, no Bahia, no Vitória, agora estão indo mais dois para o Ceará. A gente já começa a dar frutos com o resultado desses 3 anos na base, na verdade 2 anos, que a gente começou com a base realmente forte. E é isso que, e com relação a gestor e torcedor, eu aprendi a tenho me controlado muito. Deixa eu te falar e te perguntar. O futebol é caro, ele não é barato. Em todos os níveis de que você olhando para o lado profissional. De onde vem a maior parte das receitas do clube? Patrocínios, bilheterias, venda de jogadores, TV. De onde vem esse dinheiro para você? Hoje esse dinheiro vem basicamente desse investidor, né? Eu ajudo com algumas coisas, não tenho muito respaldo econômico, né? Mas hoje eu tenho, por exemplo, só para você fazer ideia, 23, 24 e 25, os atletas que vão disputar, que disputaram o Baiano, eles ficaram no meu hotel, né? Ficaram no meu hotel. A gente construiu em 23 um andar praticamente para botar os jogadores, né? Com espaço de lazer ali fora, uns quartos mais grandes. E isso, e a gente, por exemplo, com alimentação, 4 alimentações pelo menos por dia, café da manhã, almoço, o jantar e a ceia, né? Tinha dias próximos dos jogos que a gente também dava o lanche de tarde e sempre ficava no nosso refeitório. Se ele quiser tomar um café, um leite, tomar um suco, sempre tinha isso lá. Às vezes um biscoitozinho, alguma coisa assim. Quer dizer, isso em 23, 24, 25. E aí a gente está falando de também um custo muito elevado, tá entendendo? Muito elevado. Eu Muito estou dizendo, não é elevado. barato o futebol Não hoje. é barato. Por exemplo, para fazer, eu dei um exemplo assim bem concreto, né? Que é a minha conta de luz. É mesmo? Eu pagava, não, para ver como refletia, né? Eu pagava no hotel entre 6 e 7 mil. Nesse período que os jogadores ficaram lá, minha conta foi para 12. Mas por quê? Porque os jogadores, assim, eles treinam de manhã e depois voltam pro hotel. Ar-condicionado ligado o dia Dia todo, a todo, o noite tempo toda. todo. A gente tinha vezes que tinha que revisar o quarto para poder desligar, porque o jogador deixou o ar-condicionado ligado, a televisão ligada, essas Não era, coisas, eles né? pagavam, né? Não, mas aí faz parte dele. Tanto que isso acabou criando um vínculo com alguns atletas muito, muito legal e assim, cá para nós um conforto muito grande para eles. Apartamentos com ar-condicionado, TV, frigobar, tudo bem ajeitado, limpo. E aí eu acredito que isso também contribuiu, né? É. Você voltando à primeira divisão do futebol baiano, não é fácil montar um time para competir com Bahia e Vitória. A gente sabe, mesmo Vitória estando aí numa situação muito delicada, muito complicada, não é fácil, porque o investimento é muito alto deles, né? Então, eles têm jogadores, o Bahia principalmente, tem jogadores que já estão indo para a seleção brasileira. Isso. Como é que você vai fazer, como é que o Galícia vai fazer nessa temporada de 2026? Eu vindo até aqui hoje para o podcast com você, Antônio, aí ficava pensando, né? Porque a gente entra num campeonato baiano, e eu acho que aí às vezes precisa ser revisto alguns conceitos. A gente entra no campeonato baiano para ser terceiro, para brigar por terceiro, porque a gente já sabe que Bahia e Vitória, salvo, sei lá, nos últimos 20 anos, 4 vezes que eles não tiveram fazendo a final. Né? Foi dois títulos do Atlético de Alagoinhas, um do Colo-Colo Colo-Colo, e teve um é, de outro. acho que foi o Bahia de Feira. Bahia de Feira, Bahia né? de Feira. E assim, que a gente teve campeões diferentes. Eu falei 20, mas posso botar 30, né? Aí eles sempre vão estar na nossa frente, né? Aí depois você tem uma briga por duas, teoricamente, duas vagas, né? O terceiro e o quarto. Já sabendo que se for no normal, a gente não chega na final, né? Porque a gente vai ser ele perder na semi, né? Porque vai enfrentar um Bahia, e agora mais ainda, né? Porque hoje o Bahia é realmente uma potência, né? É. O Vitória, mesmo assim, ele estando com essa situação na Série A, a gente tem que colocar, não é que o time é ruim,
é que talvez os outros times são muito melhores. Que ele vai pegar o Galícia, por exemplo, com esse time ruinzinho dele, ele pode meter uma goleada na gente, porque Uhum. o nível são diferentes, tá Diferente, entendendo? diferente. Mas ele tá jogando contra times assim. Você vê o jogo ontem, Flamengo e Cruzeiro, que é absurdo. Os caras não erram passe, é tudo certinho. É realmente diferente, né? Aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente, primeiro, nunca pensar em um orçamento perto de Bahia e Vitória, né? Fazer um orçamento modesto, de comprometimento, porque isso é uma coisa que eu também posso lhe dizer, de 22 até agora, não teve nenhum jogador, e aí pode pesquisar, não teve nenhum jogador que recebeu o salário dele depois do quinto dia útil. Todos recebem Oh, isso é no muito quinto dia importante. útil. Quer dizer, o compromisso que a gente assume com eles, nenhum deles desceu lá no hotel e, porra, não tem comida. Ah, não tem isso. Não aconteceu. Aí eu acabo criando, eu sempre falava, né? Olha, aqui eu sou o dono do hotel. Não sou nada do Galícia, mas não tem jeito, as coisas se misturam, né? Eu tô ali, Não tem. aí É. eu quero do bem do Galícia, acabo fazendo mais do que Aham, deveria, né? exato. Mas a gente acaba assumindo isso e assim, é por isso que eu digo, é um processo que a gente tem bem certo e bem correto, né, meu amigo? Não passa do quinto dia, tá entendendo? Não passa do quinto dia. E, bem, eu acho que isso é que a gente vai tentar manter na primeira. Claro que aí contratando alguns jogadores do acesso vão estar com a gente, né? Ah, eles eram titular na B. Agora para A eles vão ter que disputar, porque a concorrência pode ser um pouco maior. Não Com estou dizendo que certeza. vai ser, né? Porque eles também são capazes, né? Uhum. Mas a gente tem alguns atletas do elenco de 2025. E aí o nosso diretor de futebol, que é Jaime Brandão, hoje, junto com o Sim. Fabiano, treinador, eles estão já fazendo. A base já está pronta, então, começando a trabalhar. Não, ainda não começamos a Tá. trabalhar, mas eles começaram a trabalhar nos Nos bastidores, né? bastidores, Que nos é bastidores do futebol. contactando Isso, jogadores, falando isso. propostas de salário, isso. Por quê? Porque a ideia da gente é começar a pré-temporada, né? Com Muito 30, bom. 40 dias antes do campeonato. Você já está bem servido, porque você tem um cara como o Jaime Brandão que aprendeu tudo nessa gestão do Bahia. Passou Exatamente. vários anos lá dentro com as feras. Com várias funções e Exatamente, aprendeu todos os nichos. Realmente exatamente. foi uma contratação que foi, eu digo que foi talvez uma das melhores que a gente tenha feito, né? Uhum. Porque toda a expertise dele que ele tinha de Bahia, né? Depois ele foi para o Jequié e conseguiu no Jequié também ser Fez um bom trabalho, semifinalista de bom trabalho. Baiano, vaga na Série D e isso. E aí eu procurando uma pessoa, aí falei com um amigo meu, Aham. que é Éder Ferrari também, Sim, grande figura. outro cara sensacional, Aham. e me ajudou muito em 2022 ele aprender. Eu acho que Sim, eu digo que ali em 22 para cá é onde eu acho que realmente eu aprendi isso e devo muito a Éder naquela época e depois agora a Jaime, né? São sim. pessoas que me ajudaram muito nessa gerir pessoas com futebol, que é são pessoas iguais, mas com coisas diferentes, Sim, né? com certeza. Então, para a gente parar nessa questão do futebol, você entra com uma meta: permanecer. Permanecer na primeira. É a Não, primeira meta sua. a gente vai com a meta de estar entre os quatro. Pronto, isso. Essa é a nossa meta, realmente. Ótimo. Isso é muito importante, estabelecer a meta com o pé no chão, sem fazer muita conversa. Eu vejo muita gente falando muito aí, e falando fora da realidade, e depois as coisas dão lá para trás. Não, a O gente sabe que a gente tem um propósito, uma meta, que é estar entre os quatro, para começar a buscar competições nacionais, sim, certo? o que pode começar a trazer um retorno financeiro Isso. também, né. Agora, o futebol é o futebol, né? A gente pode, daqui a pouco, eu posso estar numa final, como também posso estar, às vezes, brigando para não Uhum, cair, né? exatamente. Mas a gente entra com uma meta, com um propósito. Ontem ainda fiz uma brincadeira com o Jaime.
e a gente vai guar eu vou guardar o que eu escrevi, né, para depois a gente falar, porque a gente fez isso agora em 2025, a gente estava entrando meio receoso, né, porque a gente tinha um investimento menor do que esses 3 clubes que eu citei, e aí, tipo, a gente entendia que a gente estava brigando pela quarta vaga, né. Uhum, entendi. Muito bom. Manolo, aqui no nosso Bastidores do Futebol, estou conversando com o Manolo Moinhos, presidente do Galícia, que em 2026 disputa a primeira divisão do Campeonato Baiano. Como é que você tem a visão da SAF hoje? Ó, a principal a SAF, infelizmente, né, olha, às vezes em todos os negócios tem os verdadeiros investidores e tem os oportunistas, né. Sim, muitos. Aí a gente já teve, não era modelo SAF, mas a gente teve, recentes, talvez antes da criação do modelo SAF, experiência lá do Figueirense, que quase que entregou a gestão de futebol para um grupo e quase o Figueirense acaba, porque foi criado vários débitos. Acho que tem alguns exemplos aí, mas realmente agora eu não me lembro. E assim, eu vejo com a SAF uma solução realmente para que o futebol se profissionalize. E seja Vide competitivo, né? vide exemplo o próprio Bahia, né, como a gente estava falando, Bahia, eh o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que já tem esse modelo, né, também de SAF, mas é uma SAF, vamos dizer, não oficializada, mas já é um processo de um de uma gestão bem mais profissional, né. Aí, assim, você tem que ter a sorte, né, de É, que apareça primeiro e depois que sejam pessoas sérias, tá entendendo? entendi. Porque tem muita gente, Tem que tomar eh cuidado, né? tem Tem muitas muito aventureiro situações aí. hoje tem muitas situações hoje, todo mundo quer ser dono de clube, para poder garantir direitos econômicos, Uhum, mas às vezes no clube não investe nada. exato. Tem outros que têm foco, que é só formar jogador, não está pensando em ser, um time profissional para disputar, ele só quer formar jogadores, é um modelo, né. O nosso modelo é formar jogadores para poder negociar, mas também está na mídia, né, na mídia no sentido, na mídia não é de aparecer não, Sim, é de ser uma referência, né, pô, é um clube que tem uma história, que a gente tem que respeitar, uma história de 93 anos, que a gente precisa respeitar, e que a gente enxerga potencial também, né. Queira ou não queira, é uma torcida escondida, mas que tem muitos simpatizantes e é isso, e a gente verdade. acredita, tanto que a gente acredita muito, né, que se a gente tiver a oportunidade de jogar em um estádio que possa ter público esse ano, e aí nós vimos lutando por isso já desde o ano passado, mas infelizmente aí são problemas políticos e isso a gente não pode, entrar em tudo, né, mas a gente acredita que a gente vai ter, com esse projeto novo que a gente está tendo de criar identidade com jovens e Sim. isso, mesmo ele torcendo por um Bahia, uma Vitória, no jogo do Galícia ele vai querer às vezes ir, tá entendendo? Exato. Você já pensou numa sala que apresenta a história do Galícia, um tipo de um museu do Galícia para poder A gente apresentar tem a a turma? gente tem 2 pessoas, torcedores do Galícia, que estão iniciando esse processo de criar um pouco da história do Galícia. Interessante isso, É, porque que vários jogadores importantes no futebol do Brasil passaram por passaram pelo aqui. Galícia, A gente Oséias, o mais recente, o mais surgiu no recente Galícia. Dante também, o Dante. zagueiro da seleção, isso também surgiu lá. Rodrigo Becão surgiu lá, foi para o Bahia, né, surgiu lá, foi para o Bahia, fez a base praticamente toda no Bahia, não me lembro agora o ano certo, mas aí ele veio para o Galícia para disputar, ele fazia parte do time B do Bahia, aí o time B do Bahia veio disputar um campeonato com a camisa do Galícia, Uhum. isso já tem um tempo também, né, não me lembro se foi 2014 ou 2015, ele disputou o time B do Bahia disputou o campeonato sub-20, né. Depois
ele retorna para o Bahia e aí agora está correndo o mundo aí, né, Itália, França, agora está na Turquia, e Interessante é mostrar isso. isso para o público jovem. Você tem um local ali maravilhoso que tem uma frequência extraordinária, né, aquilo É, ali dá um negócio é fantástico, né. realmente um empreendimento, que eu também costumo dizer, Deus, ajuda muito, né, Muito, muito, muito. muito. E assim, tem um grupo que é o responsável hoje pela arena, que a gente tem uma relação muito boa, né, uma relação muito boa, em que o Galícia tem a utilização do espaço, como estava conversando um pouquinho nos bastidores, né, a gente começa o treino 7 horas da manhã, a gente tem até 3 horas da tarde. A nossa sede administrativa é lá, a gente usa os outros, outras coisas da arena também, e depois de 3 horas, o Galícia não acaba. Porque de 3 às 7 você tem a escolinha. A A escolinha. escolinha hoje, a Galícia Academy, ali no Parque Santiago, tem 577 garotos, Uau! na idade entre 4 4 e 14 e anos. 14. Tem alguns mais velhos um pouco, né, mas são poucos, porque é a idade que o menino está na escolinha, né. Aí depois ele direciona para uma base, né, ou ele já não quer participar da escolinha, porque ele já está muito tá velho para a escolinha, e aí ele toma um outro rumo de vida, né. Como eu já falei aqui, a gente hoje tem atletas que foram da escolinha, que estão no Galícia, e tem atletas que foram da escolinha, estavam no Galícia e saíram já, tá entendendo? Aí quer dizer, para a gente é muito importante esse projeto da escolinha. A gente agora abriu um outro núcleo da escolinha lá em Vilas do Atlântico, quer dizer, 2 pontos bem opostos, né. Aqui em Sim. Salvador a gente tem sem dúvida, a melhor localização, né, Ah, excelente. um instrumento muito bom, com vários serviços e isso. E lá em Vilas a gente está tentando também, vamos dizer, diz aquele ditado, né: "O que é bom a gente copia". Com certeza, Né, com aí a gente está certeza. tentando fazer lá uma coisa mais ou menos parecida, né. Mas e isso a gente acaba divulgando Galícia aqui em Salvador, aí começa a criar um nicho ali já na região de Lauro de Vai Freitas, expandindo, Camaçari, né. e assim, dando apoio a alguns projetos sociais que tem, que sempre levam atletas, times para jogar ali. A gente sabe que é importante para eles, num projeto, divulgar: "Ah, o meu projeto vai jogar contra o Galícia", às vezes não tem oportunidade de jogar contra um Bahia, contra um Vitória, vai jogar contra o Galícia, aí o cara faz o cardio lá, bota Uhum. para chamar. A gente tem ido para o interior. Esse ano a gente já fez 2 peneiras fora de Salvador, uma em Conceição de Feira e uma outra em Mata de São João, né. Sim, E aí o nosso treinador do profissional, que está exercendo agora, né, enquanto não começa o profissional, essa função de coordenador técnico da base, né, para poder ele vai, avalia os estava jogadores, sempre vai sempre observando. alguém da gente estar observando os treinos e isso. Para a gente tentar realmente manter um padrão bem legal. O clube prioriza a base ou vai fazer contratações de impacto? A gente na base, na verdade, do sub-20, que esse ano, né, estavam no projeto do profissional, que a gente subia eles, né, para poder eles também pegar um pouco de cancha, foram 5 atletas, né. Mas, no profissional, como ele disse, né, esses 5 provavelmente continuem, né, fazendo parte do elenco, não como talvez não como titulares Uhum. e nem os reservas imediatos, né, mas fazendo parte do elenco, e o resto tem que ser contratações, né. De impacto é difícil, porque É caro, né? é É muito caro dinheiro. e, assim, às vezes um impacto tem um resultado muito negativo, né, Sim. porque a gente pensa que às vezes um jogador que foi, ainda é, mas ele já não é mais. Aí ele vem com o nome só. Aí vem com o nome, aí vem com a disparidade salarial grande, porque ele quer ganhar mais, aí os outros estão aqui embaixo, aí começa a querer ter mais regalia, porque
tem um nome, E a entrega é menos do e a que você entrega é paga. menos do que o cara que quer efetivamente ainda vencer, né. Uhum. A gente tem alguns exemplos disso, mas, é uma coisa que normalmente acontece, né. Aí eu prefiro, jogadores comprometidos, né, que tenham compromisso Queiram crescer na e que vida, né. queiram crescer ainda na vida, né. É isso. Qual o perfil do treinador que você imagina, assim? Não, o nosso treinador vai ser o Edson Fabiano. Continua o Elis Ele Fabiano, continua, fez um excelente ele fez trabalho. um excelente trabalho, ele não está com a gente, não é desde esse ano não, ele é uma pessoa do projeto já do início, né, que ele Conhece ficava todo o é, esquema, né, todo o perfil de conhece vocês. o perfil da gente, da diretoria, já trabalhou com Jaime Brandão no Bahia, já conhecia, Sim. e isso vem ajudando e, assim, também na minha opinião, o time da Série A não pode ser Edson Fabiano. Um dia, o time da Série A não podia ser Renato Gaúcho, não Uhum. podia ser Felipe Luiz. Alguém deu uma oportunidade a eles, Exato, e eles ali, eles exato. deslancharam, né. E a gente acredita muito, Fabiano é um treinador ele agrega muito o grupo, ele se une muito aos jogadores, trata Uhum. eles muito bem, tá Sim, entendendo? Com respeito, e eu acho que isso faz a diferença e acredito que se a gente continuar com essa fórmula também na Série a gente pode ter resultados. Sabendo que na Série A já tem aquela história, você já sabe que 2 estão lá, dificilmente eles não vão pelo menos para a semifinal, né. é. Para você conseguir alguma coisa diferente, você tem que torcer para que um seja primeiro e o outro seja terceiro, para eles se matar um contra o outro na semifinal, E para você sobrar alguma tentar coisa chegar a para alguma você. coisa para É. os outros times, né. Que tem acontecido, né, Uhum. principalmente por parte do Vitória, que tem às vezes caído em semifinais, né. É. Acho que teve um ano até que ele nem se Nem classificou se entre os classificou, 4. nem se classificou. E assim, eu acho que e aí falando um pouquinho, eu acho que esse novo modelo do calendário da CBF, eu acho que vai ajudar também os clubes pequenos. Tem algumas situações que talvez, no decorrer do tempo eles devem fazer, né, Uhum. porque eles já começam a se espelhar em algumas situações de um modelo europeu, Sim, né. A única coisa que a gente tem que aprender é que a gente precisa continuar valorizando a parte técnica dos nossos atletas brasileiros. A gente está robotizando os atletas, está parecendo os robôs de lá, sim. porque os caras lá às vezes tem técnica, mas a técnica dele às vezes não vem no dom não, vem na prática. O cara não erra um passe, mas por quê? Porque ele treina passe todo Treina dia, todo dia. ele treina passe todo dia, ele treina a finalização todo dia. E a gente hoje pega um jogador com já começa que jogador hoje parece que tem que ter perfil só, né, o goleiro hoje não pode ter menos de 1,90, porque senão não presta, né. Quando a gente teve goleiros pequenos aí Pequenos e antigamente e muito bons tecnicamente, né, meu amigo Ronaldo, por exemplo, não era um o goleiro Ronaldo grande, Passa pequeno, o próprio Tafarel na seleção não era um goleiro alto. grande, e vários outros, né, É que a verdade. gente pode citar, mas hoje não, tem que ter 1,90 m. É, Né, tem que ter 1,90 m pelo menos pra aí você já foi goleiro? Ainda tem isso, né, você já é. foi goleiro? Você é goleiro? "Não, não, eu jogo de zagueiro". "Pô, mas você tem um perfil para goleiro". Aí, pô, mas aí quer dizer, aí você vai perdendo às vezes o dom, né, É, aquela coisa do enfrentamento que o jogador brasileiro sempre teve, né, que era enfrentar e ir na direção do gol, né. O ponta que driblava para ir, não, hoje é aquele negocinho de toca para o lado, toca para o outro lado, volta para trás, que é bola de segurança. Outro dia, um jogo da gente da base, o time adversário, eles tinha saída de bola do meio de campo, a saída de bola, a bola voltou para o goleiro deles. Quer dizer, para depois voltar para o meio de campo, porque fez assim, o mesmo trajeto que ele fez para vir para trás, ele foi para frente. foi pra frente Só um mesmo. jogador pegou a mais na bola, tocou para o outro tocou e a bola chegou no meio de campo. O cara já estava ali, mas infelizmente às vezes são formas de verem É, diferente, né. é E a gente está verdade. perdendo esse jogador que enfrenta, né, e quando a gente pega um que enfrenta uma defesa,
Aí o cara faz o gol fantástico, gol que golaço, porque a gente via isso tantas vezes no É, passado e hoje a gente não vê. Você não tem um batedor, o cara na atualidade, assim, tipo no futebol brasileiro, que o cara saiba bater falta. tá complicado mesmo. É, aquela falta que a gente Zico ia bater uma falta, Roberto Dinamite ia bater uma falta, Marcelinho Carioca ia bater uma falta, você já Você já sabia que era sabia que gol, era gol. Mas você já vai se sabia conhecer que a era história desse cara. é, Acabava o treinamento, eles estava lá ficavam mais treinando, 40 hã, minutos, 1 hora treinando, treinando. treinando, Colocava a barreira lá, um menino para catar bola e eles ficavam treinando. treinando. Hoje Como dizia o glorioso Falcão, futebol é repetição, isso, com certeza. não é? E O eu cara, ele coloca em campo aquilo que ele aprendeu no treinamento. isso, aí você começa a ver que aí o futebol europeu tá procurando já criar esse jogador com técnica, isso que você começa a ver lá, e a gente tá indo para o que o futebol europeu era quando o brasileiro se destacava, né. A gente Exato. tá tipo, a gente vai fazer o mesmo percurso, só que o nosso percurso acaba demorando mais, porque a gente está perdendo essa fase. É incrível, um atacante de 1,70 m, 1,75 m, menos de 1,75 m não tem, porque não tem força. A gente entende hoje que o futebol mudou, tem muita força envolvida, mas força você Tem mais pode ter força do que qualquer outra coisa. você pode ter com 1,75 m, Com certeza, né. com Não certeza. precisa ter 1,85 m e isso para ter, mas isso aí isso é já mais uma parte técnica. Você falou futebol europeu, você acha que o futebol brasileiro precisa internacionalizar um pouco mais? A única dificuldade que eu vejo nisso é o problema de distâncias, né. O Brasil é um país muito grande. Eh, Você chega na Europa, você acho que se juntar toda a Europa ali, não dá o tamanho do Brasil, Não né. dá, Não dá o não tamanho do dá. Brasil. O que eu penso é que a gente poderia, eh, regionalizar um pouco mais o Brasil. Quando eu falo, é o que já está sendo feito através da Copa do Nordeste, da Copa Verde, dessa que vão criar agora, Sul e Sudeste, que já existiu Já em uma existiu? época, mas não deu É. certo, e criar outras copas, na minha opinião, mais regionais ainda, né. A gente estava conversando um pouquinho também aqui nos bastidores, eu citei, por exemplo, a região da Galícia, que é uma região da Espanha, que a nível de, por exemplo, a região da Galícia toda tem a mesma população de Salvador, Uhum. né. Só que essa região ocupa um espaço de tipo Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Recôncavo, e ali é o tamanho da Galícia. Sim. Nessa microrregião que eu estou falando, eles têm até, times que jogam na A, na B, na C, nacional, na D, e depois uma liga galega que você tem 6, 7 divisões, não só a nível de adultos, né, a gente está falando aí, não tive uma experiência, porque eu vou lá e aí até usei várias como referência, que o pai todos já sabe que o filho desde do Berramin, que é o menor lá, que chamam Berramin, até o júnior, ele tem jogo todo final de semana, um dia em casa, outro dia fora. O que é que eu vejo isso? A gente hoje aqui, lá eles não têm a mesma desigualdade social Nós que temos que aqui. nós temos aqui. Mas, se a gente tivesse uma coisa dessa aqui, e eu não acho difícil, né, Uhum. acho que o próprio Intermunicipal, que é uma competição da Federação Baiana, ele poderia funcionar como essa criação de divisões, teriam às vezes cidades aí teriam 2, 3 times Sim. facilmente, tá entendendo? E o processo ir crescer. É um processo diferente? É, mas, eu acho que seria muito importante, porque a gente precisa realmente dar atividade para os nossos jovens, né, para tirar eles da rua e da marginalidade. E o futebol, qualquer esporte, né, mas principalmente o futebol, pela quantidade de pessoas envolvidas, seria o melhor caminho. Precisava sim de investimentos públicos, né, por exemplo, esse que eu estou falando da região da Galícia, eu estou falando que você tem um estádiozinho pequeno,
de 1.000 Uhum. pessoas, 1.500 pessoas, numa cidade, num tipo, como se fosse um bairro, Sim. né, e a 2 quilômetros tem um outro Tem estádio outro estádio. desse mesmo perfil, que tem um time e tem toda a base jogando nesse, aí você caminha mais 5, outro, e assim, essa estrutura é toda bancada pelo governo da Galícia, né, Uhum. e que eles bancam isso, né, e às vezes aqui a gente, infelizmente, É, faz a coisa que seja muito mega, é verdade. e quando se fizesse coisas menores, mais pontuais, eu acredito que poderíamos ter mais resultados, né. É, e teríamos mais atletas revelados, né, É, essa seria uma principalmente grande isso, porque é. você condiciona, você chega, pega um time, por exemplo, a gente vai disputar agora o Campeonato Baiano, 11 datas, quer dizer, 11 datas dá 2 2 meses, meses e meio, 2 meses e meio. se eu for para a final, É, para semifinal, né, aham. senão acaba antes, Acaba antes. acaba com 9 jogos, né, É, e depois eu não tenho mais nada para fazer o ano todo, com um time desse profissional. é verdade. Aí você vai para competições de base, também não são muitas e são curtas. Agora a federação tem até melhorado, tem feito competições mais longas, um pouco mais longas, pela próprio pedido também dos Aham. clubes, porque senão é difícil você Você não revelar sobrevive. jogador e não tem como sobreviver, É. porque você não vai ficar trocando, os seus colaboradores toda hora. Aham. Manda, acabou 2 meses, manda todo mundo embora, Isso. aí daqui no ano que vem você aparece de novo. Aí quer É. dizer, eu acho que precisava ser um projeto contínuo, tá entendendo? Mas Deixa eu enfim. perguntar para você, nós falamos muito sobre torcida. Você tem alguma atividade para aproximar o torcedor do Galícia? Hoje a gente tem hoje, como o mundo todo, né, vive muito de redes sociais, de Uhum. Instagram, né, Facebook ainda, site. Nós hoje temos uma equipe de marketing lá, que Jaime também Também entende. libera, porque entende É, desse entende. processo. Aí a gente tem uma pessoa que está fazendo esse trabalho, que é o Eric Cerqueira. E, temos parte de fotografia, um pouco de filmagem, isso. E hoje, como é que a gente está tentando captar outros torcedores, ou pelo menos, em alguns, levantar essa chama que ficou Aham, escondida em isso. algum lugar, usando muito isso. Hoje nós temos um Instagram com 50.000 seguidores, e isso eu posso lhe garantir aqui, nenhum seguidor comprado, né. Todos Nossa, seus entendi. seguidores Entendi. adquiridos. Adquiridos. Isso. Não é seguidores que a gente comprou e botou, nenhum, nunca fizemos nenhuma ação dessa, né. Aham. São seguidores que a gente conquista. A própria Arena Parque Santiago também tem, 50.000 seguidores também, alguns em comum e outros não. Quer dizer, a gente vai dentro disso tentando fazer o Galícia aparecer mais. Não Sim, tem um dia que a gente sim, não tenha pelo menos uma postagem, né, não tem um dia, os stories sempre rodando com os treinos e isso, para que a gente apareça, sim, né. E sim, assim, hoje você usa muito as redes sociais, a gente faz a venda de material esportivo, né, que a gente sim. vende também na Arena Parque Santiago para poder atender a esses torcedores, né. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na escolinha, a gente começa a conquistar o pai da criança. Isso. Pai, a E mãe, aí a a pai, a irmã. mãe começam a falar do Galícia, Aham. às vezes sem saber o que é, mas a partir do momento que o filho tá, aí eles começam a estudar Isso, onde é que meu filho tá, exato. né. Aí começa a ver que é um clube, ele tá numa escolinha que tá na melhor estrutura de Salvador, ele tá num clube que ele pode crescer dentro do clube. Uhum. A gente dá muita ênfase a esse projeto de: "Ah, o menino é da escolinha e dali ele pode ir para a base do Galícia". Às vezes a gente tem problemas, às vezes também, né, nem tudo são flores, né, de pouco de decepção, né, Sim. porque um menino de escolinha é uma coisa, É, um menino que vai para a base às vezes é outra. é outra, né. Aí, às vezes tem alguns que não têm esse sucesso, né, mas pelo Aham. menos também é importante que
Porque eles ficam esses jovens ficam com essa ilusão, né, porque o Isso. futebol passa isso de um cenário milionário, Uhum. de ter tudo, É. e esses meninos ficam sonhando e às vezes perdendo tempo. Aham. Por quê? Porque ele não vai dar para o futebol. Exato. Tem que Exato. entender. Tem que entender, tem que Ele quer compreender. aproveitar esse momento como lazer, aproveite, mas não se frustre se você Não for for para chegar lá. muitos são persistentes, né, como a gente tem exemplos lá de Cafu, que foi 9 vezes rejeitado, jogadores que, nunca jogaram em Bahia e Vitória, e são baianos, e são às vezes de Salvador, a gente tem exemplos Isso. disso. Tem um monte, E muita foi para São gente, Paulo, foi para outros muita gente. estados, e isso. E o que é que eu quero dizer com isso, né, que a gente esse processo também é importante, e isso é uma das coisas que a gente também trabalha muito no clube, que é a gente tem uma equipe da UniFTC de psicologia, né, que a gente Aham. direciona para alguns meninos, porque eles já estão naquela fase: "Eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo", porque eu estou com 14, 15 anos, e isso compromete o próprio rendimento dele, né. É verdade. Manolo, eu não gosto muito de falar sobre, nomes de jogadores de base, mas eu quero falar, você tem expectativa de algum jogador da base que possa ser comercializado dentro de 2, 3 anos? Ó, é isso que eu disse, a gente já tem alguns jogadores fora, Você tem no Ceará, você tem no Vitória, você tem no Bahia, você já Bahia, falou. Botafogo do Botafogo Rio. do Rio? O menino que está no Botafogo do Rio, um exemplo, né, um menino que já teve uma experiência que foi muito frustrante para ele, né. E aí quando apareceu o Botafogo do Rio, os pais, principalmente o pai dele, ficou muito preocupado, né, porque ele já foi para o Inter de Porto Alegre, posso dizer Sim, o time, chegou lá, estava treinando, de um dia para o da outro, noite para o dia mandaram ele embora, mandaram embora. né. Aí é um cuidado que a gente tem tido, mas só para você ver, ele chegou lá, treinou 9 dias, sendo que desses 9, 7 só físico, 2 no campo. Eh, Num universo de mais ou menos 50 atletas, ele com 2 treinos no campo, ele já foi relacionado para o jogo de sábado, que foi contra o Vasco da Gama. Não entrou, Mas mas só o ele fato já de ser foi relacionado. relacionado para esse jogo. A gente tem um garoto que está no Vitória, que tem 17 anos, já tinha passado pelo Vitória, o Vitória mandou ele embora, a gente ele foi para um outro foi para o SSA, não tem problema de dizer, até porque Aham. é meu amigo ali, foi para o SSA, foi dispensado do SSA, veio para o Galícia. Aí agora o Vitória pegou de volta. Aí a Essa gente coisa é um garoto interessante. que a gente tem um percentual dele, né, e foi convidado por Jair Ventura agora para treinar com os profissionais. Já está indo para o O profissional. futebol é extremamente É, interessante. né, eu É. te aí também já tem um caso também de um jogador que foi pelo Bahia, a mesma coisa, saiu, voltou e acabou voltando de novo, né. Que coisa. O futebol é realmente empolgante. Aqui no nosso Bastidores do Futebol, nós conversamos com o Manolo Moinhos, presidente do Galícia, que vem aí para disputar o Campeonato Baiano de 2026. Manolo, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos conversar mais aqui. Tem muitas histórias do futebol. E eu espero que você continue na diretoria, porque o trabalho que você fez foi um trabalho muito bom, interessante. Parabéns. E o Galícia deve muito ao seu trabalho, à sua dedicação. Muito obrigado por estar Ah, conosco. obrigado, foi um prazer realmente a gente ficar aqui. O que parece que é muito, 1 hora, né, fica É, pouco, né. fica pouco, eu tinha um monte Você de tinha um coisa para monte te de perguntar coisa aqui, aí mas não deu para para me perguntar. perguntar, mas não deu. Eu também às vezes me Não, foi passo um pouquinho ótimo. na resposta, porque acabo É, respondendo de uma maneira mais ampla, né. é. Mas quero agradecer a vocês, estamos à disposição, outros momentos, se você quiser também com alguns membros da nossa comissão ou da Claro, nossa claro, diretoria que queiram fazer, vai ser um prazer estar aqui, né. sem dúvida. E foi muito legal o bate-papo. Que Aí, ótimo então, tá muito bom? bom. Vamos marcar outra vez para você estar conosco. O Bastidores do Futebol tem a produção do meu amigo André Souza. Obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima.